Gente, deixa eu começar aqui só esclarecendo as regras aqui para a nossa convidada especial, candidata ao Senado, a Janaína Pascoal. São 25 minutos de entrevista, sendo 23 para ser sabatinada por mim e pelo Mota, e 2 minutos para a senhora discorrer aí das suas ideias, do seu pensamento, e evidentemente pedir e demonstrar, né, que a senhora realmente é capaz de ocupar uma cadeira, né, no Senado Federal aí para aqueles que nos acompanham aqui na região metropolitana da Baixada Santista, evidentemente sem pedir voto, sem citar seu número, porque a TV é aberta e isso fica reservado ao horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão, apesar que a senhora tem pouco tempo lá, né? Uhum. Zero tempo. Mas aqui a senhora tem bastante tempo para falar. Deixa eu cumprimentar inicialmente o Janaína Pascoal. Primeiro, cumprimentar, é uma satisfação ter aqui no programa Tuca Júnior na TV. Eu agradeço, Tuca, agradeço, Mota, é uma honra poder participar do seu programa e agradeço o espaço, porque realmente não tem nem um segundo de TV. O pessoal abre o horário eleitoral do Senado, só vê homem. Então tem uma mulher aqui, né, colocando o nome à disposição de Deus e do povo para representar São Paulo no Senado Federal. Tá certo. Meu amigo José Roberto Mota, esse é professor, hein? Comentarista, analista político. Lógico, a gente sabe que ele é dirigente sindical também, mas está aqui com a gente hoje como comentarista e analista político, o professor José Roberto Mota. Tudo bem, Mota? Tudo, Tuca, Janaína. Realmente, hoje estamos encerrando... hoje estamos encerrando aí essa sequência de entrevistas. Com chave de ouro, né? Com chave de ouro, não tem a dúvida disso. Janaína é uma pessoa, assim, realmente ímpar, onde tem coragem, a mulher que ela fala que representa as outras, e os homens também. Então, ficamos felizes em estar hoje aqui junto com você, dando esse espaço e esse brilho para a nossa televisão, Tuca. Tá certo. Olha, a Baixada Santista vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da Janaína Pascoal. Vocês ouviram falar muito, foi como eu disse, foi a deputada mais votada da história do Brasil, né? Foram mais de 2 milhões de votos, e não é à toa que ela foi votada. Você vai entender por que agora na nossa sabatina. Janaína, o seu tempo está valendo a partir de agora, e eu gostaria de saber o porquê que a Janaína Pascoal não vai ser candidata à reeleição como deputada estadual e resolveu ser candidata ao Senado da República. Foi uma decisão que eu tomei já há algum tempo, fiz questão de anunciar nas entrevistas, nas minhas redes. Eu fiz uma análise do momento que nós estamos vivendo e fiz uma análise do meu perfil. Né? Parece engraçado dizer assim, mas eu consigo me distanciar e verificar o que é melhor para o meu país. Eu teria uma reeleição tranquila na Assembleia, com certeza. Né? Teria uma eleição relativamente confortável à Câmara, porém entendo que por ser advogada, por ter uma experiência grande na advocacia, por ser professora de direito, muito estudiosa da teoria do Estado, da Constituição Federal, por ter enfrentado a esquerda naquele processo de impeachment que eu conduzi ali praticamente sozinha, né, mais de 1 ano no Senado, batalhando para tirar o PT do poder. Eu entendo que com todas essas características, eu sou a pessoa certa para representar o Estado de São Paulo no Senado. O Estado de São Paulo está muito apagado no Senado. O Senado está muito omisso, em especial diante do Supremo Tribunal Federal, que vem reiteradamente interferindo no poder legislativo, no poder executivo, de forma, a meu sentir, não alicerçada no direito. E eu penso que um senador com uma formação jurídica consistente, com um histórico de enfrentamento, né, e com coragem de fazer e dizer o que precisa ser feito e dito, é o que mais o Brasil precisa. Né? Eu olho para os lados, não vejo nos concorrentes, não vejo neste momento e nem lá atrás, né, quando eu avaliava esse cenário, não vejo essa mesma capacidade, não vejo essa mesma disposição. Né? Parecem pessoas que vão mais querer acomodar as coisas, e eu acho que nós estamos num momento de um necessário enfrentamento técnico, respeitoso, né? Não estou aqui de maneira nenhuma defendendo que se gravem vídeos, que se façam postagens desrespeitosas, muito pelo contrário, eu quero levar o conhecimento jurídico para dentro do Senado, para que o Senado se levante, né, diante do Supremo Tribunal Federal. E se levante ou se imponha? Se levante, está deitado de joelhos. Ah, você considera que ele está de joelhos? Ele está de eu acho que está de joelhos. Eu vejo assim um ou outro.
Quando, em 2019, antes da pandemia, havia lá um movimento chamado Muda Senado. Alguns senadores estavam reunidos, né, para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu fui para Brasília, fiz uma reunião com esses senadores, fui apoiar esses senadores. Na oportunidade, apresentei um pedido de impeachment do ministro Toffoli. Infelizmente, o então presidente do Senado era o Davi Alcolumbre, que engavetou. Né? O Davi Alcolumbre foi um dos principais erros da direita, digo isso aqui com muita honestidade. Então, nós precisamos eleger senadores fortes, senadores que falem o que precisa ser dito sem medo, para que nós possamos eleger um presidente do Senado que seja respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. E para o Supremo respeitar, tem que ser alguém que não tem inquérito, que não tem processo, que não faz coisa errada, não é? Que entende os erros das decisões, porque existem erros graves nas últimas decisões do Supremo. Não adianta a pessoa chegar e dizer, não concordo. Não, tem que explicar na tribuna onde é que está o erro, entendeu? Nós estamos carentes disso. Então eu pensei... Então, na verdade, o Senado, na sua opinião, é refém do Judiciário. Eu acho que... De certa forma, né? Atualmente, boa parte deles, porque todos têm ali um processo, um inquérito rolando, né, e, entre aspas, acaba se tornando refém. Sim, então eu fiz essa análise, e aí eu pensei, fui muito aconselhada a não enfrentar essa batalha, viu? Fui muito aconselhada... A senhora deve alguma coisa na justiça? Não, porque disseram... Que possa intimidá-la? Não, eu fui aconselhada porque disseram o seguinte, Janaína, você vai perder e você vai ficar sem mandato. Então eu fui aconselhada por pessoas que gostam de mim no primeiro momento a garantir um mandato, tá? E aí eu parei e refleti. Falei, do que é que se trata? Eu quero um emprego, eu quero segurança, eu quero estabilidade, eu quero status... ou eu quero servir ao meu país? Eu quero servir ao meu país. Por isso é que eu estou enfrentando uma eleição dificílima, a mais difícil de todas, porque é uma única cadeira, um único turno. 2 de outubro é tudo ou nada. Aí eu saí do partido em que eu estava, partido rico, que era o PSL, que quando juntou com o DEM ficou milionário, bilionário, na verdade. Porque eles foram claros que não me dariam a legenda para concorrer ao Senado. Eu saí. Passei a ser assediada por todos os grandes partidos, mas que queriam me usar para sair a federal, para colar tranqueira, para eu levar para dentro da Câmara. Entendi. Com os seus votos, favorecer... Eu não vou servir o mal. Aí eu disse não para todos esses partidos. Essa sua explanação é bem forte. Eu não vou servir o mal. Não vou servir o mal. Que mal é esse? Gente, olha, tem de tudo na política. Tem de tudo. E aí queriam colar em mim determinados tipos para eu poder puxar voto. Aí queriam me turbinar. Pôr dinheiro, me jogar na TV o tempo inteiro para votar em mim e eu puxar os tipos. Entendeu? Eu falei, eu não vou servir o mal. Eu sou crítica desse sistema. Nós temos que mudar esse sistema, onde a pessoa vota em A, mas elege B, C e D, e B, C e D não tem nenhum compromisso com a pauta de A. Ou seja, acaba anulando toda na condição de professora de direito, critico esse sistema. Como é que eu vou servir a ele? Aí eu disse não, e agradeço um ponto aqui. Pelo menos esses partidos foram honestos comigo, disseram que não me dariam a legenda para o Senado. Aí eu fui buscar uma sigla que garantisse essa legenda. O PRTB garantiu, vem cumprindo a palavra, porém não tem estrutura, não tem tempo de TV, não tem nada. Então eu estou fazendo o meu material com os meus recursos, como aliás já fiz em 2018, e estou tentando divulgar que eu sou candidata. Por isso eu agradeço este espaço, porque eu vou às ruas e as pessoas me abraçam, as pessoas pedem para tirar foto, as pessoas dizem que votaram em mim, só que as pessoas se surpreendem quando sabem que eu sou candidata ao Senado. Então, Janaína, mais ou menos essa questão que você está colocando, a questão do mal, que a gente sabe que é tornar escada para os outros, mais ou menos essa arapuca aconteceu com o Moro, né? Em São Paulo, que ele estava aqui e não quiseram dar a legenda para ele para presidente. Sim. Aí ele teve que correr para Curitiba para poder ser senador, por um outro partido. Não, porque, gente, é muito complicado. Né? As pessoas não têm ideia de como é complicado. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Maquiavélico, sim, né? Muita gente diz, você errou em um partido pequeno. Eu não tinha alternativa, os grandes não me deram espaço. E eu queria pôr meu nome à disposição de Deus e do povo.
que eu acredito firmemente que é Deus que decide por meio do povo, entendeu? Agora, mudando um pouquinho de assunto, avaliando aí, por exemplo, questões pontuais, né, e a gente vou falar aqui do piso de enfermagem, Sim. E a senhora está falando aí dessa interferência, né, do Supremo, inclusive, né, que suspendeu aí o aumento aí do piso salarial dos enfermeiros, né, e a senhora já se manifestou contrária a essa interferência do judiciário, e inclusive nós já tivemos aí, nesta quarta-feira próxima passada e nessa própria quinta-feira, ainda alguns requisitos de manifestação, a categoria se reuniu, foi se manifestar, esteve lá na Praça dos Poderes, enfim. Como é que a senhora avalia isso aí? É esse tipo de ingerência que a senhora não admite? Esse e outros tantos exemplos, né? Esse é um bom exemplo, por quê? Porque é um bom exemplo tanto para a esquerda como para a direita. Porque os outros exemplos, neste momento, estão atingindo a direita. Então, os esquerdistas aplaudem. Sem perceber que quando a gente abre mão das nossas garantias, hoje estão atingindo seu inimigo, amanhã é você, né? Mas esse caso da enfermagem, eu acho que ele é muito visível para gregos e troianos, porque essa discussão do piso, ela vem sendo feita há muito tempo, inclusive antes da própria pandemia. Com a pandemia, a importância dos profissionais de enfermagem, que são os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares, ela ganhou maior cor, entendeu? Todo mundo viu como esses profissionais se sacrificaram no fronte, sem recursos, sem estrutura, e meteram a mão na massa mesmo, né? Então, são profissionais que merecem todo o nosso apreço. O Congresso aprovou, depois de um tempão e de profunda discussão. O presidente sancionou. E um ministro, isoladamente, sem nenhum fundamento jurídico, dá uma penada e suspende tudo. Então, é um exemplo dessa intervenção. Mas existem outros tantos, como esses inquéritos sigilosos, essas buscas e apreensões contra pessoas que não são da competência jurídico-penal do Supremo, a condenação do próprio deputado Daniel Silveira, né, que o presidente corretamente deu a graça, do seu ponto de vista jurídico, corretamente. E aqui quero deixar muito claro, não concordo com o vídeo do deputado, não concordo com esse tipo de expediente. Não concorda, mas agora, como é que com a prerrogativa presidencial, como é que você aplica, todos têm que concordar, né? Como é que você aplica 9 anos de reclusão a uma pessoa que grava um vídeo? Isso não tem precedente. Mais grave, como é que o ministro que se considera vítima do vídeo é também o juiz da causa? O julgador, né? Então, são coisas que eu penso assim, eu que sou professora de Direito, muito embora esteja afastada por força do mandato de deputada, que um professor não tem como explicar para a turma. Porque não tem respaldo em lei nenhuma, nem em jurisprudência nenhuma, nem em doutrina nenhuma. Que nem foi colocado nem folha especial, essa pessoa não teria. Não tem, né? não tem, entendeu? Pelo assunto falado, né? No caso e no caso das buscas e apreensões recentes contra pessoas sem foro... E assim, cadê os senadores? Qual foi o último senador que se ouviu subir na tribuna e falar isso aí? Nenhum, entendeu? Talvez o senador Girão do Ceará tenha se manifestado, mas ele está sozinho. Então entendeu? É o único, porque... Então, assim, é muito complicado o que está acontecendo. Eu, como professora de Direito, entendo que isso precisa ser enfrentado no lugar certo. E o lugar certo é o Senado. Bom, infelizmente a gente paga milhões para manter esse judiciário, milhões para manter aí todo esse sistema, né? A senhora é a favor, é contrária aí ao aumento ou à diminuição do número de deputados? Eu sou favorável à diminuição. A diminuição, porque o cara Janaína Pascoal candidata ao Senado pelo PRTB. Obrigada. Além da economia, que vai ser significativa, nós teremos uma maior visibilidade desses parlamentares. Não tem nada melhor para o lobby e para a corrupção do que um parlamentar invisível. Ninguém nem sabe que é deputado. Mas o lobby sabe. Vai no gabinete com um projetinho pronto para o deputado apenas protocolizar. O projetinho tramita ali, ninguém vê. O cidadão não sobe na tribuna para defender. Não tem um jornalista que vai fazer pergunta. Por quê? Porque são 513. Ninguém nem sabe quem é deputado ou deputada. Então, se a gente reduzir esse número, além da economia econômica, a economia financeira, esse pessoal vai ser mais visível,
vai ficar mais suscetível a ser abordado pela imprensa. É o julgo não só da imprensa, como do próprio povo que o elegeu, né? Vai precisar se preparar melhor, vai precisar expor as suas ideias. Hoje a maioria dos políticos, a gente não sabe o que pensa. Até porque, quando é interessante, pensa uma coisa, quando não é, pensa outra. Veja os meus concorrentes. Em 2018 eram de direita. Hoje, alguns estão com a esquerda, outros eram de esquerda. Agora estão de direita, tudo para ter apoio de algum poderoso. Eu sou a única candidata que está só nessa caminhada. Eu, Deus e o povo. Disseram assim para mim, Janaína, não tem chance de um senador se eleger sem apoio de um presidenciável, sem apoio de um governador, de um candidato ao governo. Falei, já está começando errado, porque o Senado tem que ter independência para defender as pautas que atendem o povo, não para dizer amém para presidente de república, seja ele quem for, ou para governador de estado. Você tem que ter a capacidade de dialogar com o presidente, com o governador, com os demais senadores, porque é uma questão institucional. Mas dizer amém, jamais. Então eu estou desafiando também esta máxima, né? De que sem apoio você não tem chance. Nós temos que começar a lutar por representantes independentes. E a gente sente isso também, Janaína, na questão do governo do Estado de São Paulo. Um candidato é apoiado pelo seu candidato a presidente e o outro também. O único que não tem seria o atual governo. Sim. E ele, com toda a máquina que você não tem, ele já enfrenta dificuldades. Não, é duro, gente. Eu estou desafiando o sistema, estou desafiando essa questão do econômico, apoio, o poder econômico, porque realmente é duro. Eu até agora gastei do meu dinheiro R$40 mil. Bom, mas a senhora conseguiu botar a Dilma para fora, né? No impeachment, né? E olha, a senhora foi a figura fundamental. As pessoas podem até ter esquecido, mas nós não esquecemos. Mas, Tuca, né? Infelizmente, eu comecei... né, eu fico vendo aí até alguns colegas aí, infelizmente 90% aí dos meus colegas de trabalho, jornalistas, etc. e tal, são socialistas ou comunistas, eu não sei, e ainda se prestam a não fazer o jornalismo verdadeiro, que é, né, de mostrar a verdade. A senhora considera que, por exemplo, que o país está caminhando realmente de uma maneira aceitável, ao contrário do que nós vimos aí na época da Dilma, por exemplo, que a senhora foi uma feroz combatente, a senhora realmente foi a grande responsável para que ela fosse impeachmentada? Sim, e não me arrependo, faria tudo de novo, acho que foi o melhor que aconteceu para o nosso país. Quando eu comecei aquele processo, muita gente dizia, Janaína é doida, isso aí não vai dar em nada, né? E com muita dificuldade. A senhora tanto deu que a senhora foi reconhecida por mais de 2 milhões de brasileiros. Eu agradeço. Foi a deputada mais bem votada da história desse país. E uma coisa interessante, que tanto o presidente da Câmara na época, também o secretário, que era da região também, né? Que era aqui, eles, pelo nós notamos, deram apoio para a sua voz lá, né? A Câmara deu, assim, né? Mas deram, mas o apoio que veio, ele foi num segundo momento, entendeu? Porque num primeiro momento as pessoas me desacreditaram muito. E eu insisti, e aí realmente houve um apoio num segundo momento, mas tinham muitas pessoas, que não é o caso destas, que apoiavam para fora, mas estavam contra para dentro. Entendi. Então eu tive que enfrentar uma resistência de supostos aliados também, né? Mas isso eu já falei em algumas entrevistas, isso aí deixa para... O que nós queremos colocar com isso, deixa para outro momento. A questão que quis colocar é realmente a sua coragem. Não, a gente tem que enfrentar... Porque não é só o papel jurídico, mas a pessoa que não dá voz à sua defesa, à sua tese, ele fica sozinho. Não, e aí o que eu vou lhe dizer? Muita gente olhou na minha cara e falou, eu não vou te apoiar nesse processo porque eu vou perder minha carreira na universidade, que aliás eu comprometi a minha, né? Sou professora livre-docente, mas a titularidade, né, que é o último degrau na carreira, realmente ficou prejudicada. Comprometi, em certa medida, né, na advocacia, porque como eu apoiei muito a Lava Jato, muitos advogados ficaram... Nunca desmereci o trabalho dos colegas, nunca ataquei o trabalho dos colegas, porque a gente tem uma ética, né, no nosso próprio estatuto. Mas eu defendi as condenações, né, em sua maioria, da Lava Jato, como critiquei e critico as anulações que o Supremo trouxe. O Supremo, por não admitir, não gostar do presidente Bolsonaro... liberou o ex-presidente Lula para combatê-lo, para enfrentá-lo, por ser uma figura forte de personalidade, por ter uma capacidade de comunicação que essa terceira via que está aí não tem,
né? O sistema neutralizou, por exemplo, o Sérgio Moro, que teria ali um histórico, muito embora tenha uma dificuldade também de comunicação com a população, mas teria um histórico. Então, hoje a gente tem essa polarização, graças ao STF, entendeu? Com essas anulações, que também, sob o ponto de vista jurídico, são infundadas. Aquela situação que aconteceu no... Eu só tenho mais 2 minutos para concluir. Tá. Até dentro dessa linha que você está colocando, deputado, aquela situação que o ministro Barroso vai ao legislativo para interferir numa posição de uma votação, é errado? Não é, veja bem, a gente quando aprende e ensina, né, diz que os juízes, não importa o grau, eles têm que ficar distanciados. Né? O Poder Judiciário ele só age se provocado. E nós temos percebido no Supremo uma participação que é política, na verdade. Né? E com isso você gera inseguranças. Certo. Né? Porque se eles têm uma posição, como é que eles vão julgar de forma imparcial quando provocados? Verdade. Estamos entrevistando aqui hoje Janaína Pascoal. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Falta apenas 1 minuto para a sabatina terminar, mas ela terá mais 2 minutos aí para discorrer aí, de outros assuntos que ela julgue valorosos aí nesse momento para formar aí a sua opinião, né? Você que está aí do outro lado, a gente está aqui oferecendo essas entrevistas e para isso. E eu gostaria de uma coisa rápida aí, eu gostaria de saber, porque está atingindo aí a segurança da população, seria justamente essa limitação no trabalho das guardas municipais que tanto auxiliam, né, a Polícia Militar e a Civil e cobrem, de certa forma, essas lacunas que acontecem, né, nos municípios. Como é que a senhora... Eu sei que a senhora é contra, né, essa limitação. Sim, eu entendo que as várias forças de segurança precisam trabalhar em conjunto, integradas. Sou uma defensora do poder das guardas e nós estamos vivenciando um retrocesso. Por quê? Porque o STJ passou a anular processos inteiros com apreensões de grandes quantidades de droga, sob o argumento de que a guarda não teria poder de fazer essas apreensões, de fazer essas buscas, né, de fazer essas ocorrências. Anularia. Se eles prenderem uma tonelada de maconha, senhor, né, se a guarda prender o cara que está lá com 1 tonelada, é anulado. Sim, eles estão dizendo que teria que acionar a PM. Só que tem muitas cidades que o efetivo da PM é muito pequeno. Não, tem cidades que nem efetivo tem. Sim, e que na verdade é a guarda que faz esse papel. Então, se a guarda precisar segurar a pessoa para chamar a PM, a pessoa vai dizer, mas com que fundamento está me segurando? Percebe que isso é um Ele perde a legitimidade dele da sua função. E eu ouso dizer que essas anulações, elas vêm do exemplo das anulações do Supremo. Porque as pessoas acham que criminalidade econômica, criminalidade política é algo separado da criminalidade de massa, mas não é. Está tudo interligado. Janaína Pascoal, ela que é deputada estadual, evidentemente, mas é candidata ao Senado da República. 2 minutos para a conclusão. Primeiramente, eu quero agradecer ao Tuca, ao Mota, à emissora, este espaço. Muitas pessoas reconhecem o meu trabalho, seja no processo de impeachment, seja na academia, que eu sou professora de Direito, defendo muitas teses, reconhecem o meu trabalho na Assembleia, onde eu aprovei projetos importantes para a população, sobretudo a mais vulnerável na área de saúde, educação, segurança, mas essas pessoas não sabem que eu sou candidata ao Senado. Então, eu agradeço a oportunidade e peço encarecidamente que anunciem, que compartilhem esta entrevista, compartilhem as minhas redes, que anunciem que existe uma candidata ao Senado, porque na TV só há homens candidatos, existe uma mulher candidata que quer muito colocar o seu conhecimento à disposição de São Paulo, do Brasil, para que o nosso Estado possa ter mais voz ativa, esse Estado que fez 32, esse Estado que fez o impeachment, esse Estado que faz revoluções sem sangue e sem arma, precisa ter mais altivez dentro do Senado Federal e o Senado Federal precisa recuperar a altivez diante do Poder Judiciário e, por que não, também do Poder Executivo, porque nós não sabemos quem estará lá a partir de 2023. Eu já enfrentei a esquerda, eu sou a mais capacitada na eventualidade da esquerda voltar ao poder para fazer esse enfrentamento e evitar os retrocessos que nos assombram a todos. Muito obrigada, saúde a quem nos acompanha. Eu que agradeço, Janaína Pascoal, candidata ao Senado da República, é senadora, candidata pelo PRTB. A gente que agradece a sua presença aqui, Janaína Pascoal.
e a gente fica muito orgulhoso em ter uma pessoa como você nos representando na Assembleia Legislativa. A gente torce para que as pessoas também se simpatizem com você, formem você aí a sua opinião, evidentemente. Nós não estamos aqui pedindo voto nem para A nem para B, mas que a capacidade da Janaína Pascoal, né, e essa força, essa coragem inconteste, né? Inconteste, e a gente fica extremamente orgulhoso de ter representantes como você, né, hoje na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ô, meu querido Mota, um grande abraço para você, obrigado mais uma vez, caro José Roberto Mota. Eu que te agradeço por ter estado aqui ao lado da deputada estadual Janaína, e que realmente virará esse jogo, será a nossa senadora para São Paulo. Primeira vez que São Paulo terá 2 senadores mulheres. Obrigado. Parabéns pela sua caminhada. Obrigado. E tenha sucesso. Obrigado. E eu